1 Pedro capítulo 2, vou fazer essa leitura dos versículos de 11 até o 25. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplo o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, nós nos alegramos pela grandeza da Tua palavra, pelos Teus ensinos, pela história de irmãos do passado que enfrentaram problemas, mas ouviram do próprio Senhor que eles deveriam perseverar, que eles deveriam, no lugar de afastar de Ti, deveriam servir uns aos outros, amar uns aos outros, amar as autoridades. E que o Senhor Deus nos ensine mais uma vez nesta noite a respeito da Tua palavra, a respeito dessa necessidade de termos o cuidado para andar conforme o ensino da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre sujeitar uns aos outros, andar em amor, mês da família que já está acabando. E se nós aprendermos um pouquinho sobre o que Jesus fala sobre o amor, nós vamos aprender que a base é essa pequena frase: sujeitai-vos uns aos outros. Aprender a tratar uns aos outros de forma a demonstrar amor, cuidado, como alguém que sabe que o tempo que nós temos é curto, e nesse tempo que nós temos, nós devemos ter paciência, cuidar uns dos outros. Nós falamos a respeito de ser como uma fonte que transborda amor. Falamos na semana passada que nós devemos ter um amor intenso uns para com os outros, um amor que se esforça, um amor que
se doa. E hoje nós encontramos nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, uma palavra a uma igreja que sofria, a uma igreja que passava por perseguições por causa da sua fé. E a palavra que Jesus tem para aqueles irmãos é que eles deveriam andar em amor. Eles deveriam manter-se firme, não desistir, não desanimar, mas andar em amor. O capítulo 2 e parte do capítulo 3 também, de 1 Pedro, ele aborda essa questão da submissão em 4 áreas. O contexto do governo, o contexto do trabalho, o contexto da família e o contexto da igreja. Então, abrange todas essas áreas. Hoje nós vamos falar sobre esses primeiros 2. O cristão e a submissão no contexto do governo e no contexto do trabalho. Começamos aqui no versículo 11 e 12. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões. Deus, como Criador de todas as coisas, é o governador das nossas vidas. E Ele requer a obediência de todos nós. Não é porque nós não somos salvos pelas obras que nós não vamos nos preocupar com isso. Há uma frase de Tozer que diz: para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto, da salvação sem obediência. Isso não deve ser a prática das nossas vidas. Você já parou para pensar como nós estamos nos acostumando com barbaridades? Quantas vezes nós sentamos de frente de uma televisão e assistimos todo tipo de barbaridade? Crimes, corrupção, morte. E alguém, depois de assistir, chega e na hora de deitar, deita lá e perde o sono. Parece que a gente desliga a televisão e desliga tudo e vai dormir, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto nós estamos assistindo, enquanto nós estamos tendo contato com a notícia, de certa forma nós temos vontade de chorar, nós temos preocupação, mas desligamos e esquecemos. Essa insensibilidade, ela é muito pior quando nós participamos do culto, entramos em contato com a palavra de Deus, com a mensagem que é edificante, nos emocionamos com o ensino, mas voltamos para casa e parece que dormimos e voltamos a praticar os mesmos pecados de anteriormente. Sobre isso eu lembro de uma passagem, Tiago 1, 23 e 24. Essa passagem diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É aquela passagem que explica que seria um absurdo isso, você olhar no espelho e contemplar a sua imagem, e depois que você sai da frente do espelho, você esquecesse o que você acabou de ver. Nós lembramos. Comparação é aquele que é ouvinte e não praticante. A palavra é como espelho, você olha para a palavra, enquanto você está olhando para ela, você enxerga o que você precisa fazer, mas é como se ao fechá-la, aquela imagem toda desaparecesse, você não lembra mais. Isso é absurdo, porque quando nós olhamos nesse espelho, nós vemos as nossas imperfeições, nós vemos aquilo que está errado, e ninguém olha no espelho e vê, sei lá, um cabelo despenteado ou algo errado por aí, e não lava o rosto e não penteia esse cabelo. Quando nós olhamos na palavra,
mesmo com ela fechada, nós temos um compromisso. Você olhou no espelho, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa mudar. Essa insensibilidade é falta de temor. E nós precisamos entender que precisamos temer a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que vive em obediência. E aí fica muito mais fácil praticar a submissão. Por isso que ele começa falando sobre isso. Se nós nos mantemos como pessoas que temem a Deus, que vivem como um testemunho que glorifica a Deus, nós vamos aprender mais de Deus e vamos aprender a amar o nosso próximo. Quando nós amamos a Deus, é fácil demonstrar amor ao nosso próximo. Quem ama e teme a Deus se torna um grande apaixonado pelo seu próximo. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos responsabilizamos para com o nosso próximo. Porque nós sabemos que somos servos uns dos outros, nós sabemos que devemos exercer os nossos dons, ajudando uns aos outros. E se a pessoa é perdida, e se a pessoa é meu inimigo, ela é inimiga de Deus, eu preciso amá-la, para que ela se torne amiga de Deus, minha amiga. E aí, irmãos, nós vamos falar sobre dois pontos muito complicados, principalmente nos dias que nós vivemos: submissão no âmbito do governo e submissão no âmbito do trabalho. Só essas duas partes. De 13 a 17 nós encontramos aqui: sujeitai-vos a toda a instituição humana. Deus instituiu a família, Deus instituiu o governo. Conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que Deus então quer que nós sejamos tratando com honra, sujeitando às leis, sujeitando aos governos. A palavra sujeitar é uma palavra muito forte. Submeter-se, ser escravo, colocar-se debaixo de. Toda instituição, aqui fala depois no 13c e 14a, se você fechou a Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto ao presidente, ao prefeito, às autoridades que são enviadas por ele, não há autoridade que não seja constituída por Deus. Nós devemos respeitar essas autoridades. O princípio da vida cristã não é autoafirmação, mas é submissão aos outros. E a fé nos ensina a honrar ao próximo. E até ter alegria em servir aqueles que estão com autoridade sobre nós. Está ficando difícil? Olha qual é o motivo de tudo isso. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quem está falando isso é Pedro. Alguém pode dizer: é fácil falar, é porque ele não conhece o governo corrupto que nós temos. Vocês sabem quem era o governo daquela época? Um homenzinho chamado Nero. E esse Nero foi quem mandou matar o Pedro, que mandou os cristãos se sujeitarem à autoridade. O que Jesus disse a Pilatos? João 19:11. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. O que Paulo diz em Romanos 13:2? Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É claro, irmãos, que submissão
não significa obediência cega. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir do momento em que esse homem tenta fazer com que eu negue a minha fé, com que eu negue a verdade de Deus, eu devo ser um mártir como Pedro foi, mas eu não devo abandonar a minha fé. Mas daí, irmãos, para a falta de respeito que nós temos visto com governantes, há uma distância enorme. Hoje qualquer um se acha no direito de xingar, de falar mal dos seus governantes, de invadir prédios públicos e assim por diante. Meus direitos. Nós deveríamos pensar mais do que a palavra ensina, orar mais por causa do Senhor. Alguém pode dizer: mas eu não vou obedecer o fulano. Não, você não vai obedecer o fulano, o João, o Pedro, seja quem for. O cargo que ele foi investido lhe deu autoridade. Você deve obedecer. Qual é da autoridade a função? Versículo 14 diz que eles são tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. A autoridade é instituída por Deus para que haja organização. Embora muitas vezes essa autoridade que promove o bem, que deveria promover o bem e coibir o mal, ela faz ao contrário. Mas nós temos que buscar em Deus, para que Deus esteja moldando, Deus esteja nos dando a oportunidade de ver autoridades tementes ao Senhor. Qual é o propósito dessa submissão? 2,15 fala sobre o propósito, que é emudecer a ignorância dos insensatos, pela prática do bem. Façam bem para que os ignorantes, os tolos, não tenham nada a dizer contra vocês. Da mesma forma que no começo, no versículo 11 e 12, Pedro diz que nós devemos viver de forma santa, para que sejamos testemunhando. Aqui diz, nós devemos também respeitar as autoridades, porque dessa forma nós estamos testemunhando aqueles que porventura queiram falar contra a igreja do Senhor. O que eles tentam falar será colocado por baixo, pois não é verdade. Somos livres, como livres que sois, mas não usando essa liberdade com malícia. Pelo contrário, vivemos como servos de Deus. E aí no versículo 17, ele vai concluir esse primeiro ponto nosso, mostrando que não é só a autoridade que nós devemos respeitar. Nossa mensagem sempre está mostrando isso: sujeitai-vos uns aos outros. Ele diz: tratai todos com honra. Todos com honra. E aí ele dá exemplos, né? Amai os irmãos da igreja. O nosso trato é amor. Temer a Deus. Submissão a Deus é temor. Honrar o rei. As autoridades nós devemos honrar. Somos livres, mas nós somos livres para fazer o bem, para viver em submissão. O segundo exemplo vai ficar mais difícil aqui um pouquinho. Submissão no trabalho. Olha o que versículo 18 diz: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor,
não somente se for bom e concordato, mas também ao perverso. Esse Senhor aqui não é Deus, viu? É o Senhor, é o patrão. Sede submissos ao vosso Senhor. Até aí, vamos lá, né? Tem patrão bonzinho, tem patrão mais ou menos. Tudo bem, Senhor, eu vou obedecer. Mas olha o que ele diz: também ao perverso. A palavra aqui é déspota. Um senhor mau. E aqui a palavra servir é escravo. O escravo, para eles era fácil entender o que Pedro estava dizendo. Esse escravo era alguém que já tinha sua alforria, mas trabalhava na casa do senhor de escravos. E ele trabalhava, e muitas vezes, escravo era totalmente desprezível na sociedade, em qualquer lugar. O escravo não era uma pessoa, era um objeto para aqueles. Era como se fosse uma ferramenta. Eu tenho um vaso, eu tenho um copo de água, eu tenho um escravo. E esses se tornavam cristãos e viam ali aquele tratamento e lia a Bíblia. E aí deveriam amar o seu inimigo, aquele que perseguia. Mais uma vez, irmãos, eu creio que se nós olharmos nesse contexto, nosso patrão nos trata um pouquinho melhor do que um escravo. E ele é talvez um déspota, um pouquinho menos déspota do que esses tiranos daquela época. Por que nós devemos ser submissos? Aqui diz: porque isto é louvável. Deus abençoará isso. Versículo 19: porque isto é grato. Grato. Quando nós oferecemos o bem àqueles que nos dirigem o mal, nós somos recompensados. Grande é o vosso galardão nos céus, diz Lucas 6. Depois do 2:20 ele vai dar um exemplo. Se vocês sofrem porque vocês estão sendo desobedientes, porque vocês estão, de certa forma, fazendo coisas erradas, isso vocês não devem ficar felizes. Mas se vocês sofrem porque estão sendo servos, esbofeteados, mas sendo honestos, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Paciência, isto é grato a Deus. Isto é grato a Deus. Podemos achar, irmãos, um exagero essa palavra, mas ela é um contexto muito importante para nós. Estamos falando de ser servos uns dos outros. Nós precisamos aprender a respeitar mais as autoridades. Precisamos aprender a respeitar as pessoas que têm qualquer tipo de autoridade. Nós queremos tanto ser bem tratados, mas parece que nós achamos que estamos no direito de tratar mal os outros. E isso é uma falta de amor tão grande da nossa parte. E falta de amor só gera ódio nos outros. Só gera mais tribulação, mais angústia, mais dor. O que Pedro vai dizer agora, irmãos, é para que aqueles irmãos pudessem ser confortados diante do que ele acabou de dizer. O exemplo de Cristo, o exemplo máximo de submissão, versículos 21 a 25. Cristo é o nosso exemplo, morreu em nosso lugar, é o nosso pastor. A morte de Cristo não foi porque algo deu errado e ele foi entregue por Judas, por Pilatos, não. Cristo morreu para nos salvar, em nosso lugar. E olha a paciência de Jesus, irmãos, no sofrimento de Jesus.
ele se aquietava. Diante de todas as injustiças, ele sofreu voluntariamente, mesmo sendo Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Hoje cedo eu falei, né? Uma criança que pega um desenho, coloca um papel de seda, um papel, e vai desenhando por cima daquele papel. Essa é a ideia, que nós devemos copiar a Cristo, aprender com Cristo. Por mais que eu não consiga ser como Cristo, eu vou me aproximar mais. Lembra aquele caderno de caligrafia? Temos lá as letras, e você no começo você vai passando o lápis por cima de uma letra que já existe, depois os pontilhados, e você vai seguindo e você vai aprimorando. Não use a sua letra, pegue uma forma. Com o tempo você pode tirar aquela letra que te ensinou e você já está conseguindo dar alguns passos. Olhando para Jesus, nós podemos, nesse exemplo de Jesus, viver melhor. Versículo 22, o qual não cometeu pecado nem dolo algum achou em sua boca. Podemos imitar a santidade de Jesus, mas nós podemos nos aproximar muito mais. Versículo 23, o ultrajado não revidava com ultraje, maltratado não fazia ameaças. Quando ele foi insultado, não respondeu com insultos. Olha aí, irmãos, para a gente fazer a cópia. Quando você é insultado, aí você vai lá no seu caderninho e vê, não responda com insultos. Quando maltratado, o que Jesus não fazia? Ameaças. Igualzinho nós. Ameaça-me para você ver. Entregava-se àquele que julga retamente. No lugar de revidar, no lugar de ameaçar, entrega a Deus, o justo juiz. Ponha a sua esperança em Deus, o justo juiz. Sofreu na cruz sem murmurar. O silêncio de Jesus é algo que incomoda alguém que estava sofrendo, e com um olhar ele podia destruir todos os seus inimigos, e ele fica em silêncio. O silêncio incomoda. Jesus poderia despejar toda a sua ira sobre os seus inimigos, mas ele preferiu ir para a cruz como uma ovelha muda. Preferiu rogar ao Pai perdão por seus perseguidores, atenuando-lhe a culpa. Bonita a frase de Jesus, né? Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 1 Coríntios, Paulo usa essa frase, dizendo que se soubessem, não teriam matado Jesus. É óbvio. Quando você ver um pecador, você deve dizer, ele não sabe o que faz, porque se soubesse, não faria isso. Nós não devemos gostar, ter ódio, querer a destruição das pessoas, mas nós devemos olhar e falar, se tivesse sabedoria, se conhecesse a Deus, não faria isso. Não sabe o que está fazendo. A morte de Jesus trouxe vida para nós. Pelas suas enfermidades, pela sua morte na cruz, fomos sarados. Estávamos como ovelhas desgarrados, e Ele, como o bispo, o supremo pastor da nossa alma, nos salvou. Então esta é a palavra, irmãos. Devemos ser servos uns aos outros, andar em amor, servir aos governos, aqueles que são investidos de autoridade, ser servos, submissos no nosso trabalho, mesmo quando somos maltratados, injuriados. Não sei quantos viram essa semana uma reportagem pequenina no jornal, acho que foi sábado de manhã,
falando a respeito de um cliente que escreveu um poema para fazer reclamação da sua conta de água. Só que no lugar de xingar todo mundo, palavras raivosas, ele escreveu uma poesia de 40 estrofes. Não vou ler a poesia inteira aqui porque é bem grande. Depois vocês procuram manchete do jornal Correio Brasiliense. Vocês podem encontrar esse texto lá. Olha o que ele disse: venho a vossa senhoria externar o que me aborrece. Não pode perseverar aquilo que me entristece. Um mistério se formou. Se esta água que entrou, se dela pouco se usou, a maior parte evaporou. A Caesb é água lá de Brasília. É empresa séria. Não há dúvidas que eu levante. Então, nessa minha história, o hidrômetro é humilhante. Peço a vossa senhoria que me mande socorrer, pois se a conta assim ficar, de infarto posso morrer. É enorme. A funcionária que pegou, ela disse que não conseguia ler sem chorar, porque pessoas que vivem numa pressão de briga, de ódio, receber uma carta dessa, em poucas horas foram lá solucionar o problema. A conta dele, que era de 200 e pouco e tinha ido para 1.000 e tanto, devolveram o dinheiro, ou vão devolver na próxima conta. E fizeram uma resposta em poesia para ele. Olha um trechinho da resposta da Caesb. Vimos pelo presente documento apresentar os resultados apurados. E aí ele vai falar sobre o conserto que foi feito, o reparo. Na esperança de que com este intento encerremos nossos desagrados. Certamente não será recorrente o evento outrora cessado. Me despeço com leniência e digo com admiração: receba a minha reverência. Reverência. Também é um pedacinho pequeno de uma carta grande. Entrevistado pelo jornal, a frase que ele usou é: não adianta agredir as pessoas. Não adianta agredir as pessoas. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. É muito difícil ter paciência, é muito difícil amar. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus, pedir que Ele nos dê essa paz. Para que tanta discórdia, tantas agressões, tanta impaciência? Adianta você brigar, explodir a Caesb lá, porque quebrou o cano lá na sua casa. Vamos consertar o cano, meu Deus do céu. As pessoas hoje estão assim: quebra o cano e vai lá e põe uma bomba no negócio lá. Quem comeu o meu pudim? Pronto, acabou, a casa vai abaixo. Sede servos uns dos outros, andai em amor. Provérbios 21. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Colossenses 3:12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, sujeitando-vos uns aos outros, andai em amor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Cada dia a Tua misericórdia vem de forma tão poderosa sobre as nossas vidas, mesmo tão pecadores que somos, ó Deus. Só um Deus de amor poderia nos aceitar, poderia nos receber, ó Deus. Pai, nos ajude a transmitir desse mesmo amor a qualquer pessoa que estiver diante de nós.
seja o maior inimigo, ó Deus, seja aquela pessoa que nós mais temos facilidade de demonstrar amor, ó Deus. Ó Deus, que possamos amar a nós mesmos, pois muitas vezes somos agressivos com a nossa própria vida, ó Deus, descontentes, amargurados, ó Deus. Não amamos a nós mesmos, não amamos o nosso próximo, ó Deus. Ensina-nos a amar a Ti, ó Deus, e dá-nos paciência, Senhor Deus. Dá-nos gestos de gentileza, pequenas atitudes de amor, que possam, ó Deus, ser transformadoras na vida dos outros, na vida, ó Deus, das pessoas que nós convivemos por tão pouco tempo nesta terra, ó Deus. Que possamos ser conhecidos como os discípulos, porque temos amor uns pelos outros, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a ser uma igreja que possa ser acolhedora às pessoas, que possamos amar os nossos irmãos, que possamos viver, ó Deus, da Tua paz, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém.